Irmãos, a graça e a paz do Senhor esteja no seu coração, amém? Quantos estão alegres nesse domingo abençoado, que a gente se reúne, é sempre uma grande alegria. Para mim é o melhor dia da semana, com certeza, porque nós recebemos da vida de Deus, somos abençoados, nutridos, fortalecidos, amém? Quantos dizem amém por isso? Irmãos, uma correção, quantos estudantes nós temos aqui? Levanta a mão aqui, todo mundo tem que levantar, vocês não são estudantes, não? Então, uma correção acalorada não vai ser lá no Buriti, vai ser aqui, no Auditório das Águas, sábado que vem, 15 horas, para todo mundo que estuda, seja na faculdade ou escola, e não vai pagar nada, tá bom? Não vai pagar nada, mas você precisa, ninguém nem diz glória a Deus, a pagar nada, você não fala aleluia. Era pago, não vai ser mais. Então, mas você precisa fazer inscrição, tá bom? Você pode pedir para o seu pastor o formulário, ele vai mandar no seu WhatsApp, os pastores, por favor, de jovens, adolescentes, mande os formulários, ou no WhatsApp da secretaria, também você pode fazer a inscrição gratuitamente para você participar. Também eu quero desafiar você que é pai, mãe, a se inscrever no curso de criação de filhos ou em alguns dos cursos da família. Começaram, essa semana agora, começa o curso, você ainda pode fazer sua inscrição. É fundamental, especialmente você que tem filho, ouça o que o Evangelho tem a dizer na criação dos seus filhos. Isso vai fazer toda a diferença na sua família. E a gente também tem curso para casais, curso de noivos para quem vai se casar e cursos de finanças à maneira de Deus. São os cursos da Escola da Família, todos começam essa semana e é um investimento que você faz no seu casamento e na sua família, amém? E também, quantos líderes de células estão aqui hoje? Você que é líder, discipulador, líder em treinamento, anfitrião, de todas as redes, né, inclusive a Rede Kids, amanhã, 19h30, amanhã, nós temos uma reunião de líderes geral da cidade toda, aqui no Bueno. Então, por favor, não falte, espero você aqui amanhã, 19h30, você que é parte da liderança, para nós estarmos juntos aqui, amém? Glória a Deus, prepare aí o seu coração, nosso jejum está para começar, como vocês viram o pastor Aloísio explicar, e a gente vai estar dando detalhes para os irmãos. Esse jejum vai ser um jejum diferente, especial. Nós vamos separar ele nas 3 semanas dos 21 dias. Então, a primeira semana nós vamos orar por cura, ok? Nós vamos inclusive ter um seminário com o pessoal da City Quaker, que é um pessoal americano que flui nessa área de cura. Eles vão vir para ministrar para todos os irmãos que querem ser usados por Deus para orar por cura. Você pode receber dons de Deus, eles são muito usados pelo Senhor, já estiveram aqui no passado na nossa igreja, foi muito poderoso, e vai ser na primeira semana do jejum. A gente vai estar dando informações, tem alguma coisa na sua revista já, para quem quiser já fazer inscrição, tá bom? Na segunda semana, a gente vai ser a semana de milagres. Sei que alguém pode dizer, pastor, mas cura e milagre não é a mesma coisa? Não, nem sempre. Nem sempre, a cura é sempre um milagre, mas nem sempre um milagre é para cura, tem milagres para outras coisas, e você vai receber muitos milagres, às vezes é uma causa na justiça, às vezes é um milagre de achar alguém para casar. Não é maravilhoso um negócio desse? É um milagre de uma libertação, da conversão de alguém. Então, não é de uma situação que você está, um negócio que você vai abrir, uma casa que você vai comprar, o que está, milagres. Então, a semana de milagres vai ser a segunda semana, amém, irmãos? E a terceira semana vai ser uma semana onde nós vamos orar por prosperidade financeira. Prosperidade financeira. Sei que as pessoas nos acusam de nós falarmos de dinheiro, quase não pregamos sobre isso aqui na igreja, essa é a verdade. Falamos muito pouco, mas acreditamos sim, que a prosperidade faz parte da bênção de Deus na nossa vida. Quantos dizem amém? As pessoas que falam mal de prosperidade na vida da igreja são tudo hipócritas, porque eles querem a prosperidade só para eles, e a pobreza para você. Mas a pobreza não é a vontade de Deus para ninguém. Pobre não pode ajudar ninguém.
Na verdade, Deus quer tirá-lo dessa situação, para que ele tenha dignidade para cuidar da sua casa, abençoar a sua família, abençoar pessoas, abençoar a obra de Deus. Quantos dizem amém? Nós lidamos com isso com muita tranquilidade no nosso coração. Então a gente vai orar por isso também. Então vai ser com certeza um jejum poderoso, portas abertas. Prepare aí o seu coração para esses dias muito abençoadores. Aleluia. Mas hoje eu quero compartilhar a palavra de Deus com você, justamente começando a falar a respeito desse assunto que nós temos compartilhado e ministrado aqui na vida da igreja, a respeito de uma área especial, que a graça de Deus flui na nossa vida. Nós, às vezes, passamos por situações, circunstâncias, nós não sabemos exatamente, pastor, como que eu posso receber graça nessa área da minha vida, favor imerecido naquilo que eu estou passando, não sei como lidar na prática, não sei como ver isso, não é? Mas antes de você compreender essa maneira de Deus agir, é importante você lembrar que todas as vezes que o apóstolo Paulo pregava sobre a graça de Deus, sempre levantava-se alguém para acusá-lo, acusá-lo de estar incentivando o estilo de uma vida pecaminosa. Eu tenho que te dizer isso porque você tem ouvido o Evangelho da Graça aqui todos os domingos, e talvez você vai ouvir pessoas nos acusando na internet, de que a Videira é uma igreja que a pregação dela empurra as pessoas para o pecado, né? Ou para a libertinagem, coisas do tipo assim. Mas essa era a acusação que o apóstolo Paulo também recebia. É muito interessante notar que essa acusação não é feita a todas as pessoas que pregam, mas apenas para aqueles que pregam o Evangelho da Graça. Martin Lloyd-Jones foi um grande teólogo inglês, um homem de Deus, muito respeitado. Ele disse algo muito interessante. Ele diz assim: olha, se as pessoas não nos acusam da mesma maneira que acusaram o apóstolo Paulo, se as pessoas não nos acusam da mesma maneira que acusaram o apóstolo Paulo, então nós não estamos pregando a mesma mensagem do apóstolo Paulo. Quem está me entendendo? Então, é necessário prestar atenção. Eu tenho que te dizer isso, porque você está aqui ouvindo, você está aqui ganhando fé, mas muitos irmãos, ele passa aqui 6 meses ouvindo o Evangelho, aí de repente ele escuta alguém falando mal, criticando na internet, e a fé dele já desmorona toda. Ou fica parecendo estranho, será que é só a gente, pastor, que acredita desse jeito? Não, graças a Deus não somos só nós, não. Há um remanescente, mas infelizmente não é a maioria realmente. No entanto, não é uma questão de fazer, nós não somos melhores do que ninguém, apenas eu quero que você tenha segurança de que você, ao ouvir uma crítica a respeito do Evangelho que você está crendo, você fique em paz. Porque o apóstolo Paulo também recebeu. E vou dizer mais, o meu encargo é que você também pregue o Evangelho da Graça na sua escola, na sua família, e seja perseguido junto com a gente. Aí ficou uns amém assim, picado, né? Mas isso é um sinal de que você está vivendo o verdadeiro Evangelho. O fato é que se você pregar o Evangelho que Paulo pregou, você também vai ser mal compreendido. Impressionante como a gente é mal compreendido. Às vezes eu faço alguns posts na internet, dá uma confusão. As pessoas me xingam, porque elas não conseguem às vezes compreender o Evangelho, compreender a graça de Deus. Eu entendo, não tenho inimigos de carne e sangue. Paulo tinha mais fé na graça de Deus do que no pecado. Sim ou não? Mas tem gente que tem mais fé no pecado do que na graça. Você tem mais fé na graça ou no pecado? Obrigado. 7 amém aí. Seja como o apóstolo Paulo. Não viva com consciência de culpa, gente. A maior pandemia da nossa geração não é Covid, não. É ansiedade. É culpa, acusação, condenação, fardos pesados. É muito fácil condenar você, muito fácil
você ficar o tempo inteiro consciente dos seus erros. Mas o evangelho não é consciência de erro, é consciência de perdão. Porque senão não está apontando para a obra da cruz. Se eu vivo consciente de erro e não de perdão, Cristo morreu em vão. Eu louvo a Deus porque na nossa igreja até as crianças estão entendendo. Tudo bem, ainda que estão aprendendo no caminho, assim como nós, né? Volto a dizer, ninguém aqui está estimulando o erro, amém? Mas o fato é que todo crente erra, inclusive os que não creem dessa maneira. Não tem ninguém que não erra. A questão não é uma questão de errar ou não, ou deixar de errar. Todos vamos errar, todos vamos pecar, todos os seres humanos. A questão é quando você errar, como que você vai reagir? Eu fiquei sabendo de uns meninos, eles estavam pegando goiaba no quintal do vizinho. E o vizinho pegou eles, roubando goiaba. Aquela coisa de menino, está o pé carregado, tem só uma cerca, ele pegou, estendeu a mão e pegou. E o homem veio bravo, brigando com eles. Você está roubando goiaba, Deus está vendo, vai te castigar. O menino, 6, 7 anos, da videira, falou, não, vai não, estou perdoado, lavado pelo sangue de Jesus. Pastor, o senhor está aplaudindo ele? Claro que não. Claro que não. Melhor que o pai dele tenha dinheiro para comprar goiaba, coitado. Mas, veja, eu fico feliz porque essa geração de adolescentes que estão se matando, tirando a própria vida, tudo culpa. Acusação, condenação horrorosa nas costas, um fardo horroroso, porque a internet pinta uma identidade falsa que ele não tem e que ninguém tem. E que ele se compara, se angustia, por causa de um padrão de beleza, por causa de um padrão social, e tantas outras coisas que a pessoa vê falar, e aí ele vai vendo os seus erros, e o diabo vai colocando aquilo, e as pessoas vão reafirmando os erros, até que a pessoa é empurrada para o buraco. Mas quando você sabe quem você é em Cristo, querido, não há demônio, não há nada que possa roubar a sua fé. Amém, queridos? Mas é importante nós entendermos isso. Então, o apóstolo Paulo, ele recebeu pelo menos 2 acusações. E que nós recebemos também. A primeira acusação é em Romanos, capítulo 3, verso 8, que diz assim: e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Paulo nunca ensinou ninguém a praticar mal para receber o bem. Amém, irmãos? Paulo nunca falou, faça o mal para alguém, senão você não vai receber o bem. Mas ele está dizendo que ele recebeu essa calúnia. As pessoas diziam isso, que ele estimulava alguém a fazer a coisa errada, praticar o mal, para poder receber o bem. Paulo não ensinou isso. O que Paulo ensinou? Romanos, capítulo 8, verso 28. Olha o que diz a Bíblia. Coloca para mim Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Foi isso que ele ensinou. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus e é chamado por Deus. E todas as coisas, às vezes, são coisas más que fazemos, sim ou não? Nem todas as coisas são boas. Às vezes fazemos coisas que não são boas. Mas o apóstolo Paulo faz uma afirmação poderosa do Evangelho, que até as coisas ruins vão cooperar no final da história. Não está estimulando que faça, ele só está afirmando que o Evangelho é algo tão poderoso, tão incrível, e o Senhor vai fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Se você não crê, ok, mas eu creio. Preste atenção, não confunda as coisas. Dizem os entendidos, eu não sei se é verdade, vou passar como eu ouvi. Se você quebra um braço, e depois você engessa lá o braço, e o braço volta a ficar emendado de novo, aquele lugar onde o braço quebrou, agora fica mais forte do que as outras partes onde não quebrou o braço.
Alguém já ouviu falar disso? Não sei se é verdade, mas se é verdade, não é de bom senso então que eu vou quebrar o braço para ter um braço mais forte. Não faz sentido um negócio desse. Então, Paulo, ele está dizendo que o Senhor, ele vai pegar às vezes uma situação que você não foi muito bem e vai transformar aquilo para o seu bem. E às vezes naquela área você vai ficar até mais forte. Mas isso não significa que você vai quebrar o braço para ter um braço mais forte. Ou que você vai cometer um erro para Deus fazer você melhor. Quem está me entendendo aqui? São duas coisas distintas, mas é necessário ter nesses dias uma inteligência bíblica, espiritual. As pessoas são preocupadas com a inteligência emocional, mas nunca nem ouviram falar da inteligência bíblica, espiritual, que compreende e discerne coisas que o homem natural não é capaz de discernir. Eu sei, as pessoas, elas falam, não, pastor, esse negócio que tudo coopera para o bem está errado. Porque aqui se faz, aqui se colhe. Não é justo que alguém faça a coisa errada e colha o bem. Que história é essa? Essa história de Paulo está errado. Não pode fazer com que tudo coopere para o bem. Porque quando o tudo é mal, ele tem que colher o mal. Não é isso que as pessoas querem? Às vezes você fala, eu não quero isso não. Depende, né? Se alguém te fizer o mal, às vezes você quer o mal para o outro. Mas o Evangelho, é por isso que o Evangelho deixa o legalista enlouquecido. Por quê? Porque Deus transforma as coisas. Nós fazemos coisas erradas sim. No entanto, Jesus colheu a ira de Deus no nosso lugar, lá na cruz. Para que eu e você não tenhamos que sofrer. Veja, não confunda disciplina com ira. Quando Deus disciplina os filhos que ama, Ele o faz para transformar o mal em bem. Amém, irmãos? Mas nunca vai derramar ira na sua vida. Nunca vai colocar uma doença em você. Isso não, porque isso não é disciplina, isso seria ira, e isso já foi derramado sobre Cristo lá na cruz. Então, apesar das nossas falhas e dos nossos erros, sim, de fato, não vamos colher aquilo que plantamos, caso contrário, sofreríamos a ira de Deus. Há uma diferença muito grande entre a maldição e a disciplina. Entre a ira de Deus e a disciplina de Deus. Deus nos disciplina porque nos ama, mas nunca vai nos tratar de uma maneira maligna, né? Ou com a ira de Deus, ou legalista do Velho Testamento. Agora, é importante dizer uma coisa, essa verdade, ela só serve para os filhos de Deus, para aqueles que são nascidos de novo. Quem está me entendendo aqui? Todo homem é criatura de Deus, mas somente os que nasceram de novo são filhos de Deus. Isso está escrito em João, capítulo 1, verso 12. É necessário ter uma experiência. Veja, vou te dar um exemplo. José é um exemplo disso. Se não fosse a inveja dos irmãos de José, nada teria acontecido. A Bíblia fala que José era um dos irmãos mais novos. Ele teve um sonho e ele via o sol e a lua se dobrando diante dele. Viu ele numa posição de governo. Quando ele contou para o seu pai, sua mãe, para os seus irmãos, a Bíblia fala que os seus irmãos foram tomados de inveja. Quem já leu essa história? E porque foram tomados de inveja, o que eles fizeram com José? Venderam ele para o Egito. Se José se não tivesse a inveja dos irmãos de José, ele não teria sido vendido para o Egito. Se ele não tivesse sido vendido para o Egito, Potifar não teria comprado ele. Se Potifar não tivesse comprado ele, a mulher do Potifar não teria dado em cima dele. E se ela não tivesse feito isso, ele não teria ido parar na cadeia. Vai ficando ruim, né? Só coisa ruim. Mas se ele não tivesse na cadeia, ele não teria interpretado o sonho do copeiro, do rei que estava preso. E se isso não tivesse acontecido, ele não teria se tornado o rei do Egito, o príncipe, o governador do Egito, né? Tinha um imperador, ele era o governador. Veja, tudo começou por causa de uma inveja. Tanto é verdade que depois, quando os irmãos dele vêm para ter comida e descobre que é ele fala, agora nós estamos fritos, porque ele descobriu que somos nós, ele fala, não, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus estava por trás disso. Não se preocupem.
Ele transformou o mal em bem. Veja, que coisa impressionante. Às vezes, Deus te para aqui, você não morrer ali. 2 amém. Você fica assim pensando, Às vezes, você tomou um fora desse rapaz aqui, para Deus te livrar de um cafajeste lá dentro do casamento. Melhorou? Verdade, eu já vi isso muito aqui. Já vi muita moça ficar com depressão, chorando, porque o rapaz não quis mais ela, ou largou até noiva. Estava noivo, e depois o cara virou uma coisa esquisita. E eu falava, consolou, filho? Olha lá que Deus te livrou. Eu tenho isso, pessoas próximas que eu conheço. Gente preciosa, que eu vi noivar, que eu fiz o noivado, depois não deu certo. E eu louvo a Deus, porque hoje eu olho para o casamento dessa irmã, com a pessoa que ela casou, e o que Deus livrou ela, meu Deus do céu. Você não sabe das coisas, Deus sabe. Às vezes a gente não imagina aquilo que parece mal, que nós estamos sofrendo hoje. Não temos noção. Muitas coisas, eu poderia te dar um monte de exemplos de situações que nos acontecem, mas que Deus vai usar para o nosso bem. Olha, queridos, eu preciso ser honesto com você. Às vezes, ouça, me entenda, às vezes o inferno é o lugar mais perto do céu. Às vezes é só no fundo do poço que se acha salvação. Às vezes você tem alguém na sua família que teve que ir lá no fundo, porque às vezes é só lá no chiqueiro que faz o filho pródigo voltar para casa. Quem está me entendendo? Agora, não é que Deus mandou o cara, mas Deus não amarra ninguém. Ele permite as circunstâncias, porque às vezes não tem outro jeito. Às vezes Pedro tem que cair, para depois se tornar o líder da igreja. Puxa vida, estou falando coisa difícil aqui hoje, hein? Está difícil falar amém aqui hoje, não está fácil. Eu não estou dizendo que Deus vai fazer o mal, só estou te contando que tem muitas coisas que acontecem de ruins, que Deus vai transformar no bem para você. Não fique angustiado, porque se eu perguntar se alguém aqui está sofrendo mal, não vai ficar ninguém com a mão baixa, ou então você não é gente. Porque se você está aqui nessa terra, todo mundo está passando alguma situação aí. Não escapa ninguém. Esse mundo jaz no maligno. O problema é que a gente quer que Deus tire o problema. Deus não tira o problema, mas Deus transforma o problema para o nosso bem. E isso é o Evangelho. Isso é poderoso. Isso deveria acalmar o nosso coração. Muitas vezes eu queria que as coisas acontecessem do meu jeito, na hora que eu quero, e não vai. Eu acho ruim. Aí depois eu lembro, amém, Senhor. O Senhor é bom. Eu aquieto a minha alma. Seu tempo é melhor que o meu, seu jeito é melhor do que o meu. E às vezes eu até esqueço. E a hora que eu menos imagino, algo acontece. Deus agindo, Deus mudando a circunstância, mudando a situação. Às vezes o diabo vai tramar contra você, pessoas vão tramar contra você. Não fique com medo de alguém estar tramando contra você, lá na escola, no trabalho, na família. Que tramem, que o inferno inteiro se reúna. Cairão 1000 do seu lado, 10.000 à sua direita. Você não vai ser atingido. E o mal que tramaram contra você, Deus vai tornar em bem para a glória do nome dEle. Você sabe, eu fui uma vez, no meu último emprego, antes de ser pastor numa multinacional, eu trabalhava numa classe de vendedor, média, tinha o iniciante, o médio e o alto. E eu fui convidado para ir para a última. Só que eu fiquei desconfiado, porque eu fui assim convidado depois de uns 5 não quererem. Ninguém queria. Eles me chamaram. Todo mundo queria ir para lá, mas agora ninguém queria. Falei, que estranho. Ninguém quer ir. Eles me convidaram. Só que eu oro. Eu não avalio. Você sabe, a carne,
avalia, o Espírito ora, discerne. O carnal faz conta, o espiritual ouve a Deus. Uma pequena diferença. A Bíblia fala que os fariseus arrazoavam a respeito de Jesus, mas Jesus discernia o espírito deles. Então, eu fui orar, porque eu falei, é uma oportunidade. E aí eu me lembro que eu fui conversar com o pastor Aloysio, estava tendo uma reunião de pastores. Eu fui lá onde ele estava, eu não era pastor, conversei com ele, nós oramos, ele falou, você está em paz? Eu falei, estou sentindo paz e alegria. Eu falei, então vai, Deus é contigo. E eu fui. E no primeiro mês, eu fui campeão. Estou lá, sem saber de nada. Aí o chefe fez uma reunião. O mês foi horroroso. Ninguém vendeu nada, só eu. Aí ele fez uma reunião e começou a brigar com os vendedores. E no final eu fiquei sabendo. Ele falou, e aí, o que vocês têm a me dizer? Falou para a turma. Porque vocês fizeram eu trazer um vendedor para cá, reorganizar os clientes, separar os piores clientes que não compravam mais de ano numa região, deram para o Naor, e só ele vendeu. Aí eu fiquei assim, falei, o pessoal sabia disso, só eu que não. Deus ouviu a trama e falou, pois os ruins vão comprar. Deus é bom, querido. Calma, Ele está trabalhando. Deus zomba dos seus inimigos. Portanto, não fique preocupado. Podem querer te enganar, podem querer tramar, Deus vai transformar para o seu bem. Se você crê nisso, você vai ficar em paz, você vai ficar descansado, você não vai ficar ansioso, preocupado com coisa alguma, porque o Senhor vai estar do seu lado. Então Paulo pregou vigorosamente dessa maneira, mas alguns diziam, Paulo está dizendo que nós devemos fazer o mal para que o bem possa vir, mas Paulo nunca disse isso. Segunda acusação que Paulo sofreu, depois lá em Romanos, capítulo 6, verso 1, olha o que diz, um texto que todo mundo conhece, que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante. Veja, essa é a acusação que fizeram. Paulo está dizendo, por que eles falaram isso? Porque para trás disse o quê? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aí o pessoal ouviu a pregação do Evangelho, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, e fizeram a pergunta, então vamos pecar mais? Para ter mais graça? É isso que você está falando, Paulo? É isso que as pessoas dizem e acusam para roubar a fé. É como se alguém dissesse, olha, vamos ficar doente só para desfrutar da recuperação. Vamos quebrar o braço só para ele ficar mais forte. É quase a mesma coisa novamente. Veja, claro, Paulo responde no verso 2, olha o que ele diz no verso 2, de modo nenhum, não tem nada disso, eu não estou mandando ninguém para o pecado para ter mais graça, de modo nenhum, até porque, Paulo diz, como viveremos ainda no pecado? Nós que para ele morremos. Foi impossível, nós pecamos, mas não estamos mais debaixo de uma vida escravizada pelo pecado. Por que vocês estão preocupados que a graça vai empurrar alguém para o pecado? Gente, vamos ser honestos. O que é mais fácil alguém se rebelar? Contra um pai amoroso ou um pai tirano? Rebelião acontece quando você está debaixo de escravidão. Rebelião acontece quando você está debaixo de jugo e não aguenta mais. Aí você rebela. Mas um pai que te ama, que morreu por você, que perdoa os seus pecados, que vai com você até o final, que é longânimo, que tomou o seu lugar na cruz, que te justificou diante do Pai, por que você vai se rebelar contra um pai desse? Então por que as pessoas acham que a graça é que vai levar alguém para o pecado? Não, é a lei que leva.
Porque a Bíblia fala, meu irmão, que a ponta de lança da morte é o pecado. Mas a força do pecado é a lei, não é a graça, é a cobrança. Então, no entanto, as pessoas estavam acusando o apóstolo Paulo, e ele responde claramente que não, que é impossível, que uma vez que morremos, não vamos viver no pecado. Como poderíamos viver dessa maneira? É claro que às vezes você pode cair no pecado, pode sofrer alguma tentação, mas a verdade é que você está morto para o pecado. Diga amém. O pecado não é parte mais da sua vida, se você nasceu de novo. Agora, toda essa verdade, como eu disse, começa no capítulo anterior, porque lá em Romanos, no capítulo 5, verso 19, olha o que o apóstolo Paulo diz: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Ou seja, por que os pecadores são pecadores? Nós não somos pecadores porque pecamos. Nenhuma árvore, nenhuma mangueira é mangueira porque dá manga. Quem está me entendendo? Ela é mangueira por natureza. Ela dá manga porque é mangueira. Não é o fato de dar manga que faz dela uma mangueira. Não é o fato de você pecar que te faz ser um pecador. Você peca porque você é pecador. Você não. Você não mais. Mas veja, uma criança, ela já nasce assim. Ninguém precisa ensinar a criança a beijar. Desculpa, a morder. Mas precisa ensinar a beijar. Ninguém precisa ensinar a bater, mas tem que ensinar a abraçar. E o não, meu e minha, ela já sabe também. É a natureza dela. Nasceu de Adão. Novo nascimento. Novo não, velho nascimento. Ele nasceu de um homem caído. Logo ele é caído. É isso que a Bíblia está dizendo. Veja, essa é a questão que Paulo está explicando aqui. Biblicamente falando, os pecadores são por causa do pecado de Adão. Toda criança é assim. Mas da mesma maneira, você também não é justo por fazer tudo certo. Você é justo porque um homem fez tudo certo. E você nasceu de novo dele, Cristo. Veja, eu não tive que pecar para ser feito pecador. Eu apenas nasci de Adão. Eu não tenho que praticar justiça para ser feito justo. Eu apenas nasço do justo. Eu mudo a natureza. Quem está me entendendo? É como se você nascesse pé de manga. Então você vai dar manga. Isso é mangueira. Mas se aquele pé morreu, foi destruído, e se fosse possível, agora vai nascer um cajueiro. Trocou a natureza. Vai dar outra fruta. Quem está me entendendo? Você era pecador por nascimento, não por nenhuma obra que você fazia. E você é justo também por nascimento, não por nenhuma obra que você faz. Mas a pergunta é: será que a obra de Adão é mais poderosa que a obra de Cristo? Não. Um pecador, por mais que aquele dia ele acorda, ele está bem, ele ajuda as pessoas, ele ajuda os pobres, ele ajuda o cego a atravessar a rua, ele pega a senhorinha ali, a velhinha, e carrega ela, ele dá uma cesta básica para quem está passando fome, ele ajuda todo mundo. No final do dia, ele se tornou um justo, gente? Não. Tem alguma obra boa que um pecador faça que transforme ele? Não. Por quê? Porque a obra de Adão é tão terrível que não há nada que um pecador faça que mude a vida dele. Quem está me entendendo? Tem alguém aí? Muito bem, agora eu te pergunto: você é justo, você nasceu de novo. Também não foi porque você praticou coisas boas que você se tornou bom, mas porque você nasceu de Deus. Quem está me entendendo? Mas agora você acordou de manhã e você não está muito bem. Mas você é justo por nascimento, não por nenhuma coisa que você praticou. Não estou acompanhando meu raciocínio? Os do canto podem falar amém também. Veja, aí você brigou no trânsito, você xingou, falou até um palavrão, deixou de ser justo? Não. Por quê? Porque se
a obra de um filho de Adão não muda quem ele é, a obra de um filho de Cristo, por pior que seja, também não tem o poder de mudar quem ele é. Porque a obra de Cristo é maior do que a de Adão. O que te define não é o que você faz, não é a sua obediência, é a obediência de Cristo. Ele obedeceu completamente. Agora, eu não estou dizendo que então você vai sair fazendo mal. Não, preste atenção, eu volto a repetir como o apóstolo Paulo. Só estou te dizendo que o fato de fazer não muda. E é isso que você precisa ter segurança. O menininho, ladrão de goiaba da videira, ele não é ladrão. Ele roubou, ele pecou, mas ele não é. E ele sabe disso. Não deveria fazer. Talvez o susto que ele tomou foi bom para ele. Mas ele não vai embora pensando em se matar, porque sabe que está perdoado. E sabe que o que ele faz de errado não muda quem ele é. Assim como um pecador que faz o que é certo também não se transforma em um justo. Romanos 5:20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E é isso que deixava e deixa os detratores, do apóstolo Paulo enlouquecidos. Porque eles simplesmente não podiam entender a graça superabundante de Deus, achavam que Paulo estava estimulando o pecado. Nós fomos trazidos para esse reino da graça. Isso nos traz um entendimento. No reino da graça, só funciona o que eu estou te ensinando no demérito, no erro. É aonde você falhou que precisa de graça. Quem está me entendendo? A graça é o favor imerecido de Deus em todas as áreas da sua vida. Não é só para o pecado, é para qualquer coisa. Quem está me entendendo? Então, aonde tem uma falha, tem um ponto de graça para fluir. E aqui eu entro no que eu realmente quero te falar hoje. Mas eu não vou me demorar. Aqui é o ponto que eu queria chegar. Por que que algumas pessoas estão sofrendo em algumas áreas, mas não veem a graça de Deus fluindo? Quando Jesus veio, ele andou com quem? Só com gente top, como diz o jovem? Só com os mais sabidos, mais inteligentes, mais ricos e poderosos? Não, ele andou só com gente que não era, que tinha problema, que precisava, que tinha fraqueza. Ele diz, eu vim para os doentes. Alguém outro dia foi num dos nossos encontros e depois de ouvir lá, ele falou para o pastor, não, eu vim aqui porque um amigo meu me falou que eu ia fazer network. Não preciso de nada disso, minha vida está muito bem, isso é coisa para vocês que estão cheios de erro. Ele não falou para mim, mas se alguém fala isso para mim, o que eu vou dizer? Então tá bom, realmente a minha mensagem não é para você, vai em paz. Eu não vou ficar tentando convencer ele que ele está enganado, que eu não sou Deus. Eu oro para que em algum momento ele caia em si, descubra o grande erro da vida dele, mas não fique tentando convencer ninguém que não acha que precisa. A pior coisa do mundo é você querer oferecer um tratamento de câncer para quem não está com câncer, ou pelo menos não sabe que está. Ele vai falar que você é louco. Mas para quem está morrendo, o remédio é tudo que ele quer. Você não pode receber enquanto você não reconhece que precisa. Então, muita gente não está recebendo graça em alguma área da vida dele, porque não viu que precisa dela lá. Porque a graça vem no lugar da fraqueza. Preste atenção. C.S. Lewis, ele foi um homem de Deus, muito sábio. Na época dele, ele foi convidado para um evento que hoje não se faz mais, um evento chamado de religiões comparadas. Chamavam pessoas de todas as religiões e comparavam elas para ver qual que era melhor. Hoje não faz mais isso. Mas ele foi chamado. Cada um apresentou os seus argumentos. Quando ele chegou a vez dele, ele disse, olha, o que faz o cristianismo
diferente de todas as outras religiões, não é, por exemplo, o fato de ensinar uma vida moral, porque isso também muitas religiões ensinam. Também não são milagres, porque tem outras religiões aí também que têm milagres. Nem mesmo a morte de Cristo como mártires, porque também outros morrem pelas causas que acreditam. Ele falou, mas a grande diferença é que todas as religiões explicam que aonde há erro, há juízo. O cristianismo é a única religião que diz que Deus justifica o ímpio, que Deus dá graça para quem não merece. Isso não existe em lugar nenhum. E essa é a verdade. E é isso que enlouquece as pessoas. Mas a grande questão é essa: se é verdade que a graça de Deus abunda nas áreas em que temos deficiência na nossa vida, então eu deveria estar muito consciente das minhas fraquezas, porque nessa área que você sabe que é fraco, tem poder para você. A graça só manifesta na fraqueza, no ponto fraco. Se você não sabe quais são, como você pode receber graça? Porque talvez você está cego, você está achando que é muito bom naquela área, por isso a graça não está fluindo. Todos nós, geralmente, queremos mostrar nossos pontos fortes, é ou não é? Ninguém quer mostrar ponto fraco para ninguém. Não queremos mostrar fraqueza. Mas você sabe onde a graça de Deus é suficiente? Só na fraqueza. Eu não estou falando para você sair aí contando suas fraquezas para todo mundo. Eu só estou te dizendo que aquilo que você está querendo esconder é aonde está o ponto de favor na sua vida. O que você está morrendo de medo de descobrirem é a chave para mudar a sua vida. Porque Deus quer usar a sua vergonha, a sua fraqueza, para manifestar o poder dele. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, porque sobre mim repousa o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Uau! Sentir prazer na fraqueza é só para quem tem revelação de que nela tem poder. Sabe, parece coisa louca, né? Aleluia! Descobri mais um ponto fraco. Descobri uma fonte de poder. Coisa de crente, né? De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, porque para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Puxa vida, aleluia, Jesus amado, o poder se mostra perfeito na fraqueza. Você pode dizer isso comigo? Diga, o poder se mostra perfeito na fraqueza. Poder de Deus. Paulo disse que ele tinha um problema. Algumas pessoas dizem que era uma doença, o espinho na carne. Há muita discussão teológica. Se eu fizer um videozinho falando do que eu acho que é o espinho na carne de Paulo, meu Deus, como eu vou apanhar. Mas eu tenho prazer nas injúrias. Por isso que às vezes eu provoco na internet. Oh Senhor, me ajuda. Preste atenção. Quando você lê um negócio desse, você tem que interpretar a Bíblia da maneira correta.
existe uma regrinha chamada as regras da hermenêutica, que é a maneira certa de interpretar a Bíblia. Tem várias regrinhas quando você estuda no seminário. E uma das regras é que a Bíblia explica a Bíblia. Diga comigo, a Bíblia explica a Bíblia. Você não vai ter entendimento da Bíblia olhando no dicionário. Então, quando você não sabe o que significa, você tem que procurar outro lugar na Bíblia que também fala de espinho na carne. Porque pode ser que lá explique, lá esteja mais claro, porque a Bíblia não fica mudando. Então, lá em Números, capítulo 33, verso 55, a Bíblia faz uma alusão a isso. Olha o que diz. Quando Deus está dando Canaã para eles têm que expulsar os moradores. E expulsar completamente. Senão, olha o que vai acontecer. Os moradores da terra, verso 50, vamos ler tudo. Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar, ser-vos-ão como espinho nos vossos olhos, e como aguilhões nas vossas ilhargas, no lombo, na carne, e vos perturbarão na terra em que habitardes. A Bíblia está dizendo que se eles não expulsassem todo mundo, eles iam ser um espinho na carne deles. Então, aqui nesse texto, o que era o espinho na carne? Eram os inimigos que iam perseguir eles. Gente, não era uma doença. Então, por esse entendimento, o mensageiro de Satanás é uma pessoa que perseguiu o apóstolo Paulo, difamando ele, tentando desacreditá-lo da mensagem, por onde ele ia. Tanto é que é um mensageiro, não uma coisa de Satanás. É um mensageiro do inferno. Era alguém que sabia que o apóstolo Paulo ia chegar para pregar. Pastor, eu não creio assim. Tudo bem, fique em paz. Vai, espinho dói do mesmo jeito. O jeito que você crê vai doer também. Só que eu não creio que é uma doença, porque Deus não põe doença em ninguém. Mas tudo bem. Mas fala dos olhos. Pois é, espinho nos olhos, está aqui. Ó. E depois explica, não é? Veja. Então aquela pessoa ia e começava a perseguir o apóstolo Paulo, a desacreditá-lo, a certamente difamá-lo. E a Bíblia diz que chegou um ponto tão horroroso que Paulo fala: não aguento mais, Senhor, me livra dessa peste. E o Senhor fala: não vou livrar, vou deixar aí, a minha graça te basta, o meu poder vai se manifestar na sua fraqueza. Você não suporta a perseguição, então você é fraco para aguentar a perseguição. Então quanto mais perseguido você for, mais poder eu vou te dar. Tem gente aqui que é fraco. Eu sou fraco para aguentar desaforo. Você também? Então não se condene. Fala: Senhor, eu sou tão fraco, qualquer coisa que falo eu já estou nervoso. Deus vai te dar poder aí. Ele vai te dar uma calma e um domínio próprio inexplicável. Vão te afrontar e ninguém vai te tirar do sério. Na hora que você reconhecer que é completamente fraco para aguentar desaforo. Só eu aqui ou tem mais alguém aí? Tem gente que fala: eu não. Eu aguento, eu não estouro. Eu fico assim, pastor, mas eu não estouro. E eu falo: me avisa o dia que você for estourar. Porque você está juntando pressão. Olha que você explodiu, o cara está longe de você. Isso não é isso que eu estou falando. O poder de Deus, quando vem, não é poder para quase arrebentar e aguentar. Não vai te tocar. Talvez você é uma pessoa tímida, vergonhosa, e os seus amigos zombam de você na escola. Vou virar para cá. Estou sentindo que é para o lado de cá. Mas pode ser para cá também. E você fica morrendo de vergonha. As pessoas criticam você, zombam da sua timidez. E talvez um professor malvado quer te colocar para falar em público na sala, só para zombar de você. E você esconde. Fala: pastor, para, quem te contou minha vida? Essa é a sua fraqueza. Você é tímida. Não esconda.
Diga para os seus amigos, estão zombando de mim, mas sabe, é verdade, é isso que eu sou. Mas é nisso que eu vou ver o poder de Deus na minha vida. Eu conheço um dos maiores pregadores do Evangelho da Graça, Joseph Prince. Ele era gago. Ele não conseguia falar. O pastor Aloísio, quando foi ordenado ao ministério, ele não foi ordenado para pregar, sabia? Ordenaram ele só para cantar, só para dirigir louvor, porque ele dirigia louvor na época. Então você não vai pregar, você não dá conta. Ele era taquilárico, atropelava as palavras. É uma coisa mais ou menos assim. Sério, estou falando para você. Então eu falo, você não pode pregar, você vai cantar. Mas ele queria pregar, mas ele não conseguia. Era a fraqueza dele. Ele falou, Senhor, como o Senhor coisa no meu coração, a vontade de pregar, mas eu não consigo falar. Essa é a minha fraqueza. E Deus fez dele um grande mestre. Porque aonde tem fraqueza, tem poder. Tem poder. Eu jamais sonhei ser pastor na minha vida. Pregar nos lugares que eu já preguei. Pregar em estádio lotado. Nunca sonhei participar de coisa alguma. Mas 10 anos depois que eu fui ordenado, 10 anos depois, graças a Deus que o pastor Luiz é bondoso. No dia que ele apresentou meu nome, lá no presbitério da igreja que nós participávamos, onde eu fui ordenado, falou, eu quero recomendar o Naor para ser pastor. As pessoas disseram para ele, se enlouqueceu. Esse camarada não tem a mínima condição de ser pastor. Ele só me contou isso 10 anos depois. Que ele me ama. Sim, eu não tinha, acho que estrutura. Eu tinha muita fraqueza para ouvir um negócio desse. Eu ia ficar muito abatido. Mas é um fato. Provavelmente eles estavam certos. E talvez foi por isso que Deus falou exatamente, é esse que eu preciso. Porque se alguém for bom, não serve para mim. Se alguém é forte, já está cheio. Mas se alguém é fraco, eu posso dar força. É assim que é. Mas nós não, as fraquezas nos incomodam muito, te angustiam, te deprimem, mas hoje você está descobrindo que é uma bênção. É, que coisa, hein? Não é verdade? As pessoas se matam por causa da sua fraqueza. Cada um tem a sua. Tentam controlar, tentam se esforçar, tentam se calar, tentam respirar fundo, contar até 3, sei lá até quanto. Não funciona. Talvez a sua fraqueza é um pecado sexual, é uma pornografia, é a mentira. Eu não sei. Não importa o tamanho da sua fraqueza. Deus quer manifestar poder lá. O problema é que nós queremos fugir e não admitir diante de Deus. É muito importante que você entenda isso. Interessante que em 2 Coríntios 2,9, o apóstolo Paulo fala, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. 2 Coríntios 2,9, não é 12 não, 2. Também não é esse, né? Então talvez seja um. Alguém acha a referência correta. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 12? Estava certo, então coloca de volta. Eu pus 2, é 12, né? 2 Coríntios 12. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Essa palavra repousar no grego é traduzido como armar uma tenda. Na sua fraqueza, eu vou armar uma tenda de poder. E você vai habitar dentro dela. Jesus poderoso.
Você nunca imaginou que ia entrar num culto achando bom ser fraco em alguma coisa. Essa é uma mensagem que você nunca vai ouvir numa palestra de coach. Porque lá você tem que ser forte. Mas aqui no Evangelho você tem que ser fraco. Não é uma questão de certo nem errado. É só que o Evangelho é uma coisa totalmente diferente do que se imagina lá fora. Quem está me entendendo? Que coisa. Quando você é fraco diante de Deus, Deus vai te fazer forte diante dos homens. Mas quando você é forte diante de Deus e não admite suas fraquezas, você nunca vai ser forte lá fora. Não volto dizer, eu não estou aqui mandando ninguém sair fazendo uma publicação das minhas fraquezas no Instagram amanhã. Isso é tolice. Não é lá o lugar, é diante de Deus. Mas quando você se vangloria das suas fraquezas, o poder de Cristo arma uma tenda sobre você. Pastor, como que acontece isso na prática? É o que eu falei. Talvez você é uma pessoa tímida e você sabe disso e as pessoas criticam você, mas no momento em que você se gloria e admite a timidez, aquilo vai manifestar poder na sua vida. Glorie-se nos seus defeitos. Muitas pessoas querem esconder todos os defeitos, querem mostrar apenas o seu melhor, a sua melhor versão. Nós queremos expor os pontos fortes, mas Deus está dizendo, eu não posso fluir através dos seus méritos, eu só posso fluir através das suas falhas, através das suas fraquezas. Portanto, glorie-se nos seus defeitos. Não é se gabar, é dizer, Senhor, obrigado, porque nessa fraqueza o Senhor vai manifestar poder na minha vida. Não tente mudar a fraqueza. Não tente enfrentar a fraqueza na sua força. Vai para Deus e mostra ela. Admite ela. Admite que tem. Seja verdadeiro. Seja autêntico. Seja quem você é. Isso não muda a sua identidade. Admitir que é fofoqueira não muda a identidade. Pastor, o senhor me assustou. Admitir que é explosivo não muda a sua identidade. Admitir que tem uma escravidão na pornografia não muda o fato que você é justo e filho de Deus. É apenas um fato de que é uma fraqueza sua que você não consegue sair dela. Se você admitir, Deus vai te tirar daí. Deus vai mudar a sua vida e vai te levantar ainda mais naquilo que parecia impossível. Mas enquanto você tenta na sua força, Deus fala, então você não precisa da minha. Mas quando você reconhece que não tem, Ele fala, então agora eu vou agir na sua vida. O seu problema, mais do que você imagina, não é que você é fraco, é que você é forte demais para reconhecer que não tem. O nosso problema não é força, é fraqueza. Admitir fraqueza é difícil. Eu ajudei um irmão muito amado, grande empresário, uma grande luta. E Deus agiu na vida dele, com muita dificuldade. Depois ele falou para mim, pastor, a minha maior dificuldade era admitir que eu precisava de ajuda. Lutei contra isso dia e noite. Mas no dia que eu vi e reconheci, não posso, Deus começou a agir. Não seja hipócrita diante de Deus. Seja honesto. Fala com Deus. Eu ensino às vezes as pessoas a orarem, elas ficam assustadas comigo, porque elas estão com ódio, com mágoa no coração. Eu falo, vamos orar, mas ora de verdade. Não ora como hipócrita, não. Fala para o Senhor que você está com vontade de matar essa pessoa, que você está com vontade de pegar a cara dela e esfregar no muro chapiscado. Que isso, pastor? Mas é o que está aí dentro de você. Fala para o Senhor que é feio, mas que você não quer isso, que isso está te fazendo mal, mas é isso que você quer. Deus vai ouvir essa oração, porque você é fraco, você não dá conta de lidar com esse ódio. Você quer matar, mas te assusta. Mas Deus ama orações honestas.
Deus ama orações de gente fraca, que fala o que é. Isso é diferente de religião. Quem está me entendendo? Eu orei com um irmão, escravo. Ele falou, pastor, eu não consigo largar a pornografia. Já tentei de tudo, já quebrei o computador. Eu falei, então é que você está tentando. Na próxima vez que tiver a tentação, você fala, Senhor, eu estou tremendo, eu vou cair. Agora. E eu não consigo. Manifesto a graça aqui agora. Falei, faça isso na frente da pornografia, depois você me fala. Peça poder de Deus na hora da sua fraqueza, em vez de tentar vencer ela. A hora que você for explodir com o seu marido, você fala, Senhor, eu vou avançar nele. Eu sou fraca. Me dá graça. Você vai ver o que vai acontecer. Até na menopausa isso funciona. Os adolescentes não sabem o que é isso. Mas você vai saber. Você vai lembrar dessa oração. Eu estou brincando, mas é verdade. Abra a sua fraqueza em qualquer área da sua vida e você vai ver o milagre. Vou te dar uma palavra para os homens. Olha aqui. Talvez, sim, porque normalmente o homem pesa sobre você a responsabilidade de suprir sua casa. Mas às vezes você é ruim de negócio. Você não sabe ganhar dinheiro. E às vezes sua mulher até joga isso na sua cara. Amor, pede ajuda, porque você não sabe fazer negócio. Você faz negócio, o negócio não vai para frente. Não faça isso com seu marido, mas às vezes sua mulher faz isso com você. Admita. Fala para o Senhor. Fala, Deus, eu sou ruim de negócio. Não sei fazer. As pessoas me enganam. Não sei como é que ganha dinheiro. Essa é a minha fraqueza. Manifesta o poder nessa área da minha vida. Você vai ficar chocado com o que vai começar a acontecer. Você não vai ouvir isso em nenhum curso de vendas. Mas isso é evangelho. Admitir que não sabe fazer negócio para se tornar o campeão. Oh Deus amado, que loucura. Qualquer área, é que não é só pecado, estou falando de pecado, mas é em qualquer área. Eu não sei cuidar do meu filho que nasceu, eu não sei ser esposa, eu não sei ser empresário, eu não sei ganhar dinheiro. Abre a fraqueza, que o poder de Deus vai se manifestar quando dizem glória a Deus por isso. Então veja, a graça, tem graça para você, mas ela não flui automaticamente. Aqui está o ponto, você precisa trazer a fraqueza e apresentar ela diante de Deus. Nesse momento, Deus vai manifestar poder na sua vida. O que está faltando, às vezes, é essa oração honesta. É pegar seus pontos fracos, em vez de ficar se condenando ou tentando resolvê-los, levar ele para Deus. E você vai ver Deus manifestar poder em todos eles. Todos eles. Paulo disse no verso 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Poxa vida. Aleluia. A Bíblia diz que quando você é insultado por causa de Cristo, 1 Pedro 4,14 diz que o Espírito da glória repousa sobre você. Ele não está dizendo que quando eu sou forte, então eu sou forte. Não, ele está dizendo que quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Quando eu admito a fraqueza, eu tenho força. Então, às vezes você vai ver, as pessoas falam, o pastor Luiz é super tímido. Mas ele sobe aqui e vira um leão. Você olha aqui e você fala, tímido nada. Quem é tímido não prega igual você prega. Pois é porque quando você é fraco lá no quarto, você é forte aqui em cima. Você tem uma ilusão a nosso respeito. Deus me coloca em situações que eu não vou ficar aqui entrando em detalhes, que eu sei que eu não tinha a mínima condição, mas às vezes eu sinto uma força sobrenatural. Eu falo, como é que eu estou resolvendo esse negócio aqui? Só eu sei. E nem eu sei explicar. Muitas vezes eu já vim pregar doente. Um dia eu estava com dengue e infecção. Uma fraqueza horrorosa, uma voz doendo. E eu ia subir, eu falei, Deus, como que eu vou pregar? Eu falei para ele da minha fraqueza aqui. Eu falei, eu vou subir. Eu não tenho condição, o Senhor está comigo. Eu
estou fraco, manifesta seu poder. Parece que eu tomava uma injeção ali na porta. Eu subi aqui, eu falei, Jesus, sarei. Estou falando na presença de Deus, sério. Era eu descer, eu já sentia tudo de novo. Aí eu tinha que orar, Senhor, me cura. É sério, irmãos. Então, não fique pensando que tem um super-homem em algum lugar, não. Tratando-se de homem e mulheres de Deus, o que tem é homem e mulher de Deus que reconhece fraqueza manifestando poder. Só que aos seus olhos você acha que é poder natural. Não é, é sobrenatural. E Deus tem isso para você também, em cada área da sua vida. O nosso problema, eu estou encerrando, tá? O nosso problema é que a gente não enxerga o que Deus está fazendo. A gente só enxerga o que o diabo está fazendo. Por exemplo, o que aconteceu quando Deus se fez homem e entrou na terra? Gente, foi o maior acontecimento da história, sim ou não? Ia mudar a história da humanidade. Ali estava marcado o dia do encerramento da ação do diabo na vida daqueles que crescem. O diabo não sabia exatamente quem era, mas ele percebeu a movimentação de anjos. Ele viu que alguma coisa estava acontecendo. Aí uns magos aparecem e falam, nós vimos uma estrela, nasceu o rei dos judeus. Herodes fica sabendo. Que história é essa? Satanás toma ele e manda. Nessa altura, Jesus já devia ter mais ou menos 1 ano de nascido. Por quê? Porque Herodes manda matar, para não ter erro, todas as crianças de 2 anos para baixo. Uma carnificina. Porque não sabia quem era. Mandou matar todos para ver se pegava o Messias. Imagina que você está numa situação dessa e você vê toda aquela carnificina. Se alguém dissesse para você, não, você está vendo um monte de criança sendo morta, mas é porque nasceu uma criança, que é o Salvador, e ela é poderosa para nos salvar. Veja, você só estava vendo o que o diabo estava fazendo, mas tudo aquilo que ele estava fazendo é porque antes o maior mover de Deus já tinha acontecido. Aquilo era uma reação desesperadora de uma movimentação angelical que ele não sabia onde era. Olha para cá, vou te falar uma coisa. Muitas vezes uma área da sua vida está sendo terrivelmente atacada. Você não sabe, mas o diabo está atacando porque você não viu, mas ele já percebeu os anjos de Deus agindo e sabe que Deus está para fazer algo tão grande na sua vida que vai atrapalhar os planos dele. Por isso ele está te atacando, mas você não sabe que Deus já fez. Você só está vendo o que ele está fazendo. Eu vou te ensinar uma coisa, nunca esqueça disso. O diabo nunca começa nada. Deus começa. O diabo reage. No dia que eu nasci, a minha mãe caiu dentro de uma vala. Eu nasci de 8 meses. Era para ter morrido. Não morria, ela saiu batendo a barriga, numa enxurrada, boca de lobo aberta. Ela caiu, esfolou tudo, bateu a barriga. E eu nasci. O diabo queria me matar. Ele não sabia que eu ia ser pastor, nem eu. Mas hoje, olhando para trás, eu sei que ele percebeu alguma movimentação de anjo no meu nascimento. O pastor Aloísio foi atropelado 3 vezes. 3 vezes. A família dele dizia, você deve ter problema na cabeça, porque só alguém doente da cabeça que é atropelado 3 vezes. Estou falando. Diziam para ele, você é um bocó. Conhece essa expressão? Se é goiano, você sabe. Bocó. E sabe o que ele fez? Ele falou, Deus, eu devo ser um bocó mesmo. Faz de mim um homem que não é bocó. E Deus ouviu a oração da fraqueza dele. O diabo tentou matar ele, porque o diabo não sabia que Deus ia fazer, mas certamente viu anjos se movimentando quando ele nasceu. Tem muita coisa acontecendo na sua vida da parte de Deus. Tem muita movimentação de anjos em sua volta.
É por isso que o diabo está te atacando, porque ele quer desacreditar você dos planos de Deus para a sua vida. Olha aqui, pai, mãe, você está passando um problema com o filho, você está desesperado, o diabo está atacando ele, e talvez você não sabe o porquê. É porque talvez eles viram os anjos de Deus tramando coisas boas para os seus filhos, e ele vai ser levantado, e o diabo não quer. Ele ataca aquela empresa que vai cooperar no reino de Deus, porque ele vê anjos se movimentando ali. Eu não sei exatamente como funciona, mas quando Deus está fazendo algo, certamente há movimentações angelicais, e o mundo espiritual vê, e o diabo sabe. É aquela história, eu não sei o que é, mas se tem um monte de anjos movendo ali, Deus está fazendo algo que vai nos atrapalhar, vamos atacar. Só que você só vê o ataque, mas só está atacando porque Deus já está agindo. Se você é filho, os ataques que você sofre são reações de planos bons de Deus na sua vida. Console o seu coração, admita a sua fraqueza. Você sabe, eu não tenho tempo aqui para te mostrar, mas quando Deus escolheu Saul, a Bíblia fala que ele era um homem bonito, alto, forte. Mas a Bíblia fala, numa conversa que ele teve com Samuel, no momento em que ele se torna poderoso e se enche de orgulho e perde o reino, Samuel fala: Saul, quando você era novo e eu te escolhi, te ungi para ser rei, você se via pequeno aos seus olhos. Tanto é que quando eles vão ungir Saul, Deus fala: é o que está nessa caravana aí. Eles procuraram, não achamos. Deus falou assim: ele está aí, ele está escondido nas bagagens, porque ele não queria ser rei, não se via em condição de ser rei. A Bíblia fala que aos seus olhos ele se achava pequeno, por isso que Deus escolheu ele. Acontece que o poder subiu na cabeça dele, e agora ele achou que era alguma coisa, e no dia que ele achou que era alguma coisa, Deus tirou ele. Mas o Davi, que estava lá de trás das malhadas, que sabia que não era ninguém, e a sua família não acreditava nele, Deus escolheu ele. E quando você vê Davi como rei, estava lendo a Bíblia hoje, estava vendo Davi conversar com Deus, através do profeta Natã, quando ele vai querendo construir uma casa para Deus, e ele fala para o Senhor, ele já era rei sobre toda a nação, ele fala: Senhor, e Deus fala: você não vai fazer uma casa para mim não, porque você foi homem de guerra, mas por causa disso, o seu filho que vai nascer, vai construir uma casa para mim, e o seu reinado nunca mais terá fim. E Davi fala para ele: Senhor, como o Senhor fala uma coisa dessa para mim? Eu sou só rei, porque a sua graça me alcançou, eu nunca poderia estar aqui, a minha família não poderia estar aqui, agora o Senhor diz que nem fim vai ter. Eu falei: puxa vida, se tornou grande porque era pequeno, e agora grande não se acha grande, por isso continua tendo graça. Deus vai te fazer grande porque você é pequeno, Ele vai fazer forte porque você é fraco, mas quando você for grande e forte, lembra que você só é grande e forte porque a graça de Deus te alcançou. Nunca pense de si além do que convém, se mantenha aí, porque se você se mantiver aí, o poder de Deus vai continuar se manifestando para você. Eu quero ler um último versículo com você de pé. Abra para mim, não está na revista, Filipenses capítulo 2, verso 5. Filipenses capítulo 2, verso 5. Dá para colocar aí, irmão? Olha o que a Bíblia diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia, lá no céu,
Alguém que era só uma criatura, achou que era Deus, foi precipitado para a terra. Mas um dia, alguém que era Deus, se colocou na posição mais humilde de uma criatura, morreu a morte de cruz. Por isso, foi colocado na posição mais alta. Porque Deus dá graça para o humilde, mas resiste ao soberbo. Humildade é reconhecer fraqueza, é dizer: não posso, não sou bom nisso, não consigo. Seja para o pecado, ou seja para uma habilidade que você não tem. Quando você admite, Deus vai manifestar fraqueza, um poder na sua fraqueza. Deus vai mudar a sua situação. Há pessoas aqui nessa noite improváveis. Improváveis. Você é improvável. Improvável na sua família, na sua escola, no seu trabalho. Você é o último da fila. Não fique deprimido por isso, porque hoje eu estou te dando uma boa notícia. Se você é o último da fila, você está classificado para a graça de Deus. Essa área que está angustiando você, Deus quer manifestar poder na sua vida. O Senhor só está esperando você ser fraco nela, contar para Ele, trazer para Ele, e um milagre vai acontecer. Eu gostaria de orar por você. Se você, não precisa ser todo mundo, claro, não cabe, mas talvez você tenha passado uma luta grande. O que eu falei, não necessário, pode ser no pecado ou não, pode ser uma outra situação. Você entendeu, enquanto eu pregava, Deus falou com você. Você quer entregar essa fraqueza para Deus. Se você tiver liberdade, quiser, vem aqui à frente, eu quero orar por você, os pastores. Se não, não tem problema, você pode ficar no banco também, eu vou orar por você também. Chega bem aqui para o meio. Pode chegar aqui para frente, aqui mais para o meio. E você que está na cadeira também, feche os seus olhos, quero orar por você também. Quero te dar um minuto para você entregar sua fraqueza para Deus. Fala para o Senhor, aonde tem fraqueza na sua vida, enquanto nós oramos, deixa Deus manifestar poder. Senhor, no nome de Jesus, eu oro pela vida dos meus irmãos. Pai, nessa noite, nós não queremos ser fortes, nós queremos ser fraco na sua presença. Senhor, recebe cada fraqueza que é colocada diante do Senhor. Fraqueza de incapacidade, o pecado talvez, Senhor, da irritação, do nervosismo, da explosão, pecado da pornografia, da mentira, da fofoca. Ó Deus, a fraqueza da depressão, a fraqueza do pânico, a fraqueza do medo, a fraqueza da insegurança de tomar decisões, a fraqueza de incapacidade de fazer negócios, de ganhar dinheiro, de ser pai, de ser mãe, a fraqueza na escola porque não consegue aprender, a fraqueza de não conseguir ter fé, a fraqueza da timidez. Ó Deus, toma a fraqueza dos meus irmãos, toma a fraqueza dos meus irmãos, Senhor. Manifesta o teu poder hoje, manifesta o seu poder hoje. Em cada fraqueza dos meus irmãos, manifesta poder hoje. A fraqueza da solidão,
a fraqueza do medo, da insegurança. Oh Espírito de Deus, aleluia, aleluia. Fui perdoado e amado por Jesus, fui perdoado. Jesus, fui perdoado. Aleluia, aleluia. Fui perdoado e amado por Jesus, fui perdoado. Quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, muito ama. E eu te amo, meu Rei e Salvador, eu te amo. Aleluia, aleluia, oh Senhor. Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos. E podemos hoje orar como o apóstolo Paulo. Temos prazer nas injúrias, nas perseguições, nas fraquezas, porque quando somos fracos é que somos fortes. E eu te louvo porque nessa noite o Senhor manifestou poder na fraqueza da igreja, e milagres estão acontecendo aqui hoje, em nome de Jesus. Se você crê, dê um forte aplauso a Ele. Diga glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe os irmãos. Não vai embora sem dar um abraço, pelo menos 2 ou 3 irmãos. Fala com ele, querido, se alegre na sua fraqueza. Deus vai manifestar poder. Tem uma semana maravilhosa na presença do Senhor. fui perdoado e amado.